Olá, meu nome é Guido de Oliveira Carvalho e apresentarei nossa pesquisa Leitura e Produção de Histórias em Quadrinhos na Era Digital. Também fazem parte desta pesquisa Janete Abreu Holanda e Denise Francisca de Souza. Esta primeira sessão discorre sobre as histórias em quadrinhos como gênero discursivo. Quando se fala em interação verbal, significa que cada atividade comunicativa acontece por motivos ou por necessidades distintas, por indivíduos distintos e em uma situação específica. O falante, ao enunciar, constrói enunciados com determinadas finalidades, tais como fazer valer uma ideia, contar uma história, sugerir um comportamento, registrar um fato, fazer o outro rir. Assim, um dizer escrito, oral ou imagético nasce por uma necessidade de se comunicar com o outro, ou seja, na relação do eu com o outro. Falamos apenas através de determinado gênero, por isso é necessário sabermos as formas ou modelos padrões para nos comunicarmos. Como Bakhtin menciona, todos os nossos enunciados dispõem de uma forma padrão e relativamente estável de estruturação de um todo. Esse conceito é definido por Mikhail Bakhtin no livro Estética da Criação Verbal, no qual ele define gênero do discurso como as formas padronizadas de enunciados que são relativamente estáveis. Ao dizer relativamente, entendemos que em determinado espaço-tempo há formas diferentes dos falantes usarem nas suas atividades comunicativas. Por que as histórias em quadrinhos constituem um gênero discursivo? De acordo com as perspectivas teóricas de Paulo Ramos em seu livro A Leitura dos Quadrinhos, os quadrinhos são um hipergênero, ou seja, um grande rótulo que integra vários gêneros narrativos, cada um com suas peculiaridades. Assim, no hipergênero podemos encontrar os gêneros cartoons, charges, tiras, graphic novels, etc. Porém, ao observarmos os dois exemplos na tela, podemos perceber que cada um tem características peculiares. No primeiro, encontramos uma tira, porque apresenta uma temática atrelada ao humor, texto curto, tendo a narrativa de desfecho inesperado. No segundo gênero, encontramos um cartoon em que surge uma crítica ao uso excessivo da televisão. Para estabelecer uma unidade e uma linha teórica, Ramos nos mostra que há marcas comuns no hipergênero quadrinhos, tais como código verbo-visuais, sequência narrativa, representações da fala por balões, onomatopeias e linguagem quadrinizada. Há duas dimensões que caracterizam o gênero, a extraverbal e a verbo-visual. Dimensão verbo-visual. Nesta dimensão, há três elementos que estão interligados no todo enunciado: conteúdo, estilo e organização composicional. Em relação ao conteúdo, percebemos que há a condução de sentido sobre a crise energética. Estruturalmente está dividida horizontalmente em um número limitado de quadrinhos. São compostas de balões, os quais representam a fala, o pensamento, enfim, a expressão dos personagens de linguagem visual e de legenda, a qual normalmente apresenta a fala do narrador. Na dimensão extraverbal, devemos nos ater aos aspectos de relação do que é dito com o que já foi dito, ou seja, o contexto social que nutre e dá força vital. E nessa relação, devemos buscar, fora do texto, outros enunciados. No caso da capa em questão, percebemos que há a palavra apagão, e para compreendê-la, devemos buscar fora do texto algo já dito. Veja que nesse processo de busca do leitor, ele associa um saber já conhecido e a palavra apagão começa
a fazer sentido. Assim, os gêneros do hipergênero, quadrinhos, vão sendo legitimados pelos documentos oficiais inseridos como objeto de estudo em sala de aula. Ou seja, não basta reconhecer o texto como tal, é preciso analisar como as palavras e as imagens são impregnadas com sentidos de outros contextos. Continuando. Se antes as histórias em quadrinhos podiam ser encontradas apenas em formato de papel, gibis ou jornais, hoje elas estão disponíveis em outros suportes, como computadores, tablets, smartphones e Kindles. A leitura de quadrinhos no ambiente digital trata-se de uma leitura participativa e ativa, como veremos a seguir. Com o desenvolvimento de smartphones, tablets e Kindles, surgem novas possibilidades, como a Guided View, ou leitura guiada, em que a leitura é realizada quadro a quadro, como o exemplo na tela. Além disso, Scott McCloud criou o conceito de tela infinita, em que os quadrinhos são elaborados para maximizar seu efeito ao deslizar a tela do smartphone. Eis um exemplo. Os leitores também se envolvem mais em suas leituras, de modo que elaboram vídeos para compartilhar suas leituras. Neste exemplo, quem produz o vídeo faz a dublagem, a sonoplastia e aplica efeitos especiais. Gibifonia traz para você mais uma brilhante história do Zorro. História de hoje, a descoberta do Garcia. Trabalho de videofonização Gibifonia. Atirem, rapazes! Ele está escapando! Maldito Zorro! Então o Zorro libertou os prisioneiros? E você não fez nada, Garcia? Eu fiz o que pude, cara. Neste vídeo, uma pessoa lê para uma criança e explica o que está acontecendo ao mesmo tempo. A criança faz inferências do que está vendo no desenho dos quadrinhos, o que constitui-se um evento de letramento. Um menino bateu na porta assim, toque, 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 a Magali abriu. Aí ele falou, oi Magali. Aí a Magali, Quinzinho, o que faz por aqui? Aí o Quinzinho falou assim, eu estava passando e resolvi fazer uma visitinha. Tó, é pra você. A Magali, ficou toda derretida. Eu acho que a Magali gosta do Quinzinho. Mas o Mingau não gostou nada. O Mingau tá com ciúmes. Por que ele tá com ciúmes? Porque o Mingau gosta muito da Magali. E não quer que ninguém chegue perto da Magali. Quer a Magali só pra ele. Ele é muito ciumento. A Magali abriu a embalagem que o Quinzinho trouxe e falou, um pão doce! Eu adoro! Além disso, são comuns vídeos em que os leitores compartilham o que estão lendo, indicam leituras e fazem resenhas. Eis algumas implicações e possibilidades para o momento, sabendo que a evolução das ferramentas digitais irá proporcionar outras possibilidades no futuro. Acervo online para leitura e pesquisas, publicação própria, maior relação entre leitores, autores e leitores, editoras, plataformas de financiamento coletivo,
produção de quadrinhos diversificada, leituras diversas da analógica. Enfatiza-se que essas possibilidades acabam por se constituir como uma construção colaborativa. Nesta sessão, o tema é a produção de quadrinhos na era digital. A criação de histórias em quadrinhos pode ser implementada em sala de aula como uma ferramenta pedagógica. E nos últimos anos surgiram inúmeros aplicativos e plataformas na internet que facilitam a criação de histórias em quadrinhos. Algumas ferramentas digitais podem ser online e gratuitas. Podem ser utilizadas tanto em computadores quanto em smartphones e tablets. A seguir, veremos alguns exemplos. Exemplos de ferramentas online são Make Believe Comics, Storyboard.net e Pixton, em versões gratuitas. Aqui temos o exemplo de uma tira produzida por uma aluna no Make Believe Comics. Este outro exemplo é de uma tirinha produzida usando o Storyboard.net. Esta tirinha foi produzida na plataforma Pixton. As três ferramentas possibilitam escolher personagens, cenários, onomatopeias e balões. Nos dispositivos móveis, as ferramentas destacadas anteriormente também podem ser acessadas. Entretanto, existem alguns aplicativos próprios para smartphones e tablets, como Comica, Comic Strip Maker e criador de página Comic. Com o aplicativo Comica, fotos podem ser transformadas em desenhos e, utilizando outros aplicativos, acrescenta-se balões para formar uma história. Aqui temos outro exemplo de tirinha produzida com Comic Strip Maker. Esta última tira foi produzida com o criador de página Comic. As ferramentas digitais apresentam possibilidades, mas podem apresentar algumas limitações, como a escolha de personagens, de cenários, de tamanho de texto, etc. Contudo, isso não impede que sejam trabalhadas em sala de aula e agreguem valor pedagógico, principalmente aos dispositivos móveis. Agradecemos à organização do evento pela oportunidade de apresentar nossa pesquisa.